que é um campo elétrico? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma analogia com o campo gravitacional. Eu tenho aqui a Terra, em volta dela, você tem um campo o quê? Um campo gravitacional. Em volta da Terra, você tem um campo gravitacional em volta da Terra. À medida que o campo vai se distanciando, ele vai diminuindo, também ficou mais fininho a minha linha. Ó, vai chegar a um certo ponto, bem distante da Terra, o que vai acontecer? Vai sumir. Opa, então você já percebeu que o campo gravitacional ele é inversamente proporcional à distância, sim. E aí o que acontece? Para eu provar que existe aquele campo gravitacional ali, né, para a gente é fácil o campo gravitacional para provar. Mas vamos supor que é a primeira vez que eu entro na Terra. Eu não conheço a Terra, certo? Não sei o que é um planeta, por exemplo. Eu sou um ser que está vagando no espaço. Então é a primeira vez que eu entro na Terra, certo? Então o que acontece? Eu vou sentir que vai ter alguma coisa me puxando quando eu chego aqui perto da superfície da Terra. Então, para eu provar que tem alguma coisa, eu uso um corpo de prova. Esse corpo de prova ele tem uma massa m. E aí o que acontece? Quando eu solto ele, que no caso sou eu que vim lá do espaço, ele vai ser puxado pela Terra. Então, esse corpo está te provando que alguma outra coisa está puxando ele. Se esse corpo está te provando que alguma coisa está puxando ele, isso quer dizer o quê? Que existe um campo gravitacional em volta da Terra. Agora, vamos supor que não tenha campo gravitacional. Tá? Claro que o campo gravitacional não é desse jeito aqui não, né? Tá, pessoal? É como dizem, Albert Einstein, uma deformação no espaço, né? Então vamos supor que esse corpo gravitacional não exista. Beleza? Aqui o meu corpo gravitacional não existe. Eu tenho agora aqui a minha massa. E aí a minha massa não é mais atraída por esse corpo. Por que não é atraída? Porque não tem campo gravitacional, cara. Ela vai ficar flutuando aqui, ó, no espaço. Se eu der um peteleco nela, vai embora. Se eu jogar ela para cá, ela vem para o cima, né? Então o que acontece? Eu estou provando quando eu coloco o corpo aqui, porque o campo gravitacional a gente não enxerga, concorda? Eu sinto ele. Quando eu coloco o corpo, o que ele vai fazer? Ele vai ser atraído pela força peso, que é a nossa força o quê? A gente pode falar que é a força o quê? Gravitacional. Qualquer corpo que se aproxime da Terra vai ser atraído. Então isso quer dizer que eu estou provando aqui que em volta desse planeta existe o quê? Um campo gravitacional. Agora vamos passar lá para a nossa carga. Eu tenho uma carga. Eu não sei se essa carga está carregada, se esse corpo está carregado, para falar a verdade. Então eu vou tirar aqui, ó. Tirei. Esse corpo pode gerar um campo elétrico? Pode. Se ele estiver carregado, sim. Se ele estiver neutro, não tem carga, não tem campo. Em volta. É a mesma coisa da Terra. A Terra aqui, por que ela gera um campo gravitacional? Porque ela tem massa. Se a Terra tem massa, qualquer planeta, né, tem massa, tem um campo gravitacional em volta dele. Então aqui é a mesma coisa. Se essa esfera, né, vamos colocar assim, se essa carga pontual, para falar a verdade, né, a gente fala, é uma esferinha, mas a gente coloca como se fosse um pontinho. Se ela não tem carga, o que eu faço? Eu venho aqui, coloco uma carga de prova, aí essa carga tem que, se ele agir, por exemplo, que olha que interessante, geralmente a gente coloca uma carga de prova do mesmo sinal da carga lá. Se ele atrair, pode ser que ele possa ser neutro ou carregado negativamente. Agora, se ele fizer isso aqui, cara, ó, repelir com a força F, aí você prova que existe um campo gravitacional, um campo elétrico. Por quê? Porque para ter repulsão ao outro corpo, se ele fosse neutro, ele teria que estar atraindo. Se fosse um corpo de mesmo sinal, aí ele repele. Ou seja, eu estou provando que em volta dessa esfera, dessa carga, tem uma carga positiva. Ou seja, positivo repele. Então vai repelir esse cara e vai repelir esse cara aqui. Mas aqui nele eu não vou colocar não, que esse cara aqui é a nossa carga fonte. Ela que está gerando campo aqui, ó, em volta dela. Ah, questão pega, aí tá chegando esse cara, o que acontece? Ele vai embora, tá bom? Vou apagar aqui, tá? Aí o que acontece? Eu estou provando que quando eu coloco uma carga positiva, ela vai ser repelida por uma carga positiva. Vou apagar aqui da Terra. Ou se fosse negativo seria a repulsão também. Então o que é campo elétrico? Campo elétrico, a gente simboliza com a letra E. Campo elétrico nada mais é que a definição dele é a força elétrica que atua sobre carga de prova aqui. Tá vendo? O jeito que eu coloquei é uma equação, né? Mas na verdade é uma equação que é uma definição. O que é campo elétrico? É a força que atua
sobre a carga de prova aqui. Eu tenho em volta aqui, o que eu tenho? Um campo elétrico em volta aqui, ó. E claro, à medida que você vai distanciando, ele também vai diminuindo. Beleza? Opa, os dois. Beleza? Esse aqui eu coloco em módulo, que para mim não tem problema, porque as duas grandezas são grandezas vetoriais. E quando é vetor, você não precisa colocar, no caso, o sinal da carga. Eu vou tirar esse vetorzinho aqui, porque está em módulo ali, tá? Então essa é a definição de campo elétrico. Melhor falando, a gente vai usar essa fórmula muito mais assim, ó. Força é igual, passo aqui para lá, campo elétrico vezes Q, tá bom? Mas a gente vai usar bastante ela assim, desse jeito. Tá, beleza, Kelson. Então, eu já sei o que é campo elétrico. Só que aí, o que acontece? Eu tenho aí a carga, não tem? Essa carga é uma carga fonte. Por quê? Eu vou até fazer um pedestal aqui para ela. Tá? Vamos supor aqui, ó, ela é uma carga fonte. Tá? E o que acontece? Ela vai gerar o campo. Ela que está gerando esse campo. E aí, se eu pego qualquer ponto no espaço, um ponto A, por exemplo, não tem carga nele não, tá? O que eu vou fazer? Em volta dessa carga, eu tenho um campo. Nesse ponto A vai ter um campo ali, nele, vamos colocar assim. Se eu pego um ponto B mais distante, esse campo já é um pouquinho mais fraco. Vou até fazer assim, ó. Tá? Mas existe campo em volta dele, existe. Se eu pego um ponto C muito distante, às vezes esse campo ele não consegue chegar nesse ponto C. Você vai fazer isso aqui, mas não consegue chegar no ponto C. Ou seja, está tão distante que o campo não existe mais, o campo elétrico. Igual o caso do campo gravitacional. Se você sobe, chega um certo ponto que você se desprende da Terra. Aí o que acontece? Você vai ficar flutuando no espaço, porque o campo gravitacional da Terra não age mais sobre você. Aqui é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o campo aí, ó, em volta. Então, ele é inversamente proporcional à distância, né, que aquele ponto está daquela carga. Vamos supor que essa carga aqui é positiva, tá bom? E aí, o que acontece? Eu vou gerar campo aqui. Como que eu faço para calcular esse campo? Vou fazer o seguinte, ó, campo elétrico, nós sabemos que é força sobre a carga de prova. Eu vou colocar como sendo positivo uma carga de prova aqui qualquer. Vamos supor que tem carga de prova aqui no ponto A. Aí eu tenho que campo elétrico é igual. Mas força não é força elétrica? Opa, nós aprendemos que é K vezes Q sobre D ao quadrado. Ok, esse Q? Esse Q é o Q que está aqui no ponto. E esse Q é o Q daqui, ó, da carga que gera a fonte, que gera o campo. Isso aqui eu vou substituir aqui. Então vai ficar K, Q sobre D ao quadrado sobre Q. Na divisão de fração, conserva primeiro, multiplica pelo inverso de Q, que é a segunda. O que eu tenho? Eu posso cortar o Q com o Q. Sumiu aqui, ficou 1, sobre 1 ficou 1 mesmo, e sobre esse carinha aqui. Esse carinha é o nosso campo elétrico gerado por essa carga. Então, o nosso campo elétrico é K em módulo. Eu esqueci de colocar um módulo aqui nas cargas, né? Ó. Tá bom? Assim, ó, melhor. O módulo sobrou D, lá, D ao quadrado. Isso daqui, galera, é a equação de um campo elétrico gerado por uma carga pontual ou pontiforme, que é um pontinho, tá? Então essa carga está gerando esse campo que tem esse valor aqui. Olha para você que interessante, cara. Essa carga, esse objeto aí, pode ser uma esfera, pode ser qualquer coisa, tá, gente? Pode ser uma pedra aqui que está carregada, tá? Positivamente. Esse objeto, ele só depende dele para gerar o campo, tá vendo? Aqui é o que dele, olha lá, ó. Tá vendo? Não depende da carga de prova. A carga de prova, ela estando aqui ou não, ó, tem só o pontinho lá, né, ó, não tem carga nenhuma ali, vai gerar do mesmo jeito o campo. É a mesma coisa da Terra. O que acontece? A Terra, ela precisa da Lua para gerar o campo gravitacional dela? Não. Se a Lua for embora, a Terra gera o campo gravitacional dela. Ela depende do Sol para gerar o campo gravitacional dela? Não, ela depende dela mesma. Que ela que tem a massa dela para poder gerar esse campo gravitacional. Lá na carga é a mesma coisa. Aquela carga lá só depende dela para gerar o campo elétrico. Ela não depende de outra carga, de outro objeto.
Então, o campo elétrico, você pode ver que é KQ sobre D ao quadrado. E o Q é o Q dela. E não o outro Q, que é o pequenininho que prova que existe o campo. O outro pequenininho é só para provar que existe o campo. Beleza? Então tá aí. Então essa aí é a nossa equação de campo elétrico. E campo elétrico, melhor falando, a unidade de medida dele, né, são duas, tá? Mas por enquanto a gente vai ver só uma. Campo elétrico é newtons por coulomb. Por que é newtons? Porque é força sobre carga aqui, tá vendo? Força sobre carga, newton por coulomb. Então essa é a unidade de medida de campo elétrico no sistema internacional. Beleza? Tá branquinho, tá? Se você tem uma carga que ela é positiva, você tem um campo elétrico em volta dela, concorda? Só que, cara, você não vê ele. Você não vê campo elétrico, você não vê campo gravitacional, você não vê campo magnético. Mas você tem como você representar ele. A gente representa por linhas de força ou linhas de campo. Então, se o campo, se você tem uma carga que é positiva, as linhas são divergentes. Elas saem da carga, elas divergem, tá? Por que sai? Porque foi por convenção. As linhas existem, mas se sai ou chega, é uma convenção lá dos caras lá, tá? E elas são radiais, tá vendo? Parece um raio de bicicleta. Se você passar uma roda aqui, ó, vai ver que parece um raio, não é de bicicleta. Elas são radiais, ó, tá indo assim, ó, radial, tá, ó, todas as direções, só que radiais, são perpendiculares à superfície da carga, ó, todas elas, sem exceção, tá bom? E elas são o quê? São divergentes. Agora, se você tem uma carga que é negativa, bem distante aqui da carga positiva, o que acontece? É a mesma coisa, só que agora as linhas são mesma coisa, cara, ó. É a mesma linha, a representação é a mesma, tá bom? A representação é a mesma, só que elas são chegando na carga. Elas são como se estivesse convergindo na carga, chegando nela. Tá bom? Ó, chegou, chegou, chegou. Isso aqui nós chamamos de linhas de força, tá? Então, com cuidado que não é força, é campo. E lembra o seguinte, campo elétrico é diferente de força elétrica. Campo é uma coisa, uma carga gera um campo. Força elétrica é quando você tem duas cargas se interagindo. Totalmente diferente. Um acompanha o outro, mas são diferentes. Então, isso aqui é o meu campo, as linhas de campo, as minhas linhas de força. Beleza?